dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos! Que delícia estar aqui com vocês! Preparados para a aula de hoje? Já estão organizados? Arrumaram os cadernos? Tudo certinho por aí? Eu sou a professora Fabiana, estarei juntinho com vocês nas aulas do terceiro ano. É um prazer estar aqui. Vamos começar? Hoje, em nossa aula, vamos ter literatura. Nela, vamos aprender um pouco como os textos mexem com o nosso imaginário. E que existem vários tipos de textos e que eles trazem muitas informações para nós. Em história, vamos falar sobre o lugar onde moramos. E em geografia, veremos os diferentes modos de vida do povo e das diversas comunidades. Isso, em cada lugar, o povo tem um jeito de ser. Crianças, a aula vai começar. Vamos lá, muita atenção. Chama a família, porque hoje tem história. Isso, hoje eu vou ler esse livro para vocês. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Isso, esse livro ele foi escrito por Nem Fox e ilustrado por Julie Vivas. É muito importante sabermos quem escreveu e quem ilustra um livro. Antes de começar, vamos dar uma olhadinha na capa desse livro? Pela capa, já conseguimos entender um monte de coisas do livro. Que imagem aparece na capa? Um menino e uma senhora. Será que a história é sobre eles? Vocês fazem ideia sobre o que é essa história? Vamos comigo? Vamos comigo embarcar nessa história para descobrir tudo sobre esse livro. Vamos lá? Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos. E ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ele ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E ele admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo de que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então, ele procurou a senhora Silvano, aquela que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. Algo quente, meu filho, algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, aquele que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou.
Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir. Ele procurou senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para encontrar e para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete, que sempre fizera todo mundo rir, e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável, me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul todo pintado, que ela havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou de vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas, com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Gostaram dessa história, crianças? Muito interessante, não é mesmo? Olha só o que eu tenho aqui. Nossa, uma caixa toda embrulhada. Vejam só. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa? Nossa, dentro dessa caixa eu trouxe vários momentos da minha vida para mostrar para vocês. Eu trouxe nessa caixa as minhas memórias. Isso mesmo, são tantas coisas aqui. Acho que eu vou até me emocionar. Vou me lembrar de tantas coisas que já aconteceram na minha vida. Vou mostrar para vocês as minhas memórias. Olha só, minhas fotos, gente. Fotos de quando eu era criança. Nossa, que legal! Nossa, quanta coisa! Olha essa boneca, tadinha! Tá tão velha! Eu brincava muito com ela. E esse vestido, sabe essa roupinha que ela está usando? Foi minha avó que fez. Nossa, quanta recordação linda tem aqui dentro. Olha só, esse casaquinho um dia me serviu, gente. Ele era de quando eu nasci, quando eu era bebezinha. Que coisa fofa. Ah, quantas coisas. Ah, agora tem coisas aqui, ó. Olha só essas cartinhas.
Essas cartinhas eu recebia e recebo dos meus alunos. Elas são tão importantes para mim. Ai, quantas memórias eu tenho aqui dentro dessa caixa. Olha só, gente. Os meus papéis de carta. Olha, quanta coisa. Ai, eu adorava essa coleção. Eu tinha 4 pastas, gente. Nossa, quanta coisa. Meu Deus, olha essa foto. Essa foto é da minha filha quando ela era bebê. Que coisa mais linda. Ai, vem na minha memória tantas coisas. Ai, que delícia. Essa aqui é a foto do meu casamento. Olha só. Grandes recordações tem nessa minha caixa, viu, gente? Agora essa aqui, essa foto é a foto com as minhas irmãs e com os meus pais. Que foto linda! Eu estava fazendo 2 anos. Ai, quanta coisa legal tem aqui dentro dessa caixa. Agora, esse caderno... Gente, olha esse caderno. Esse caderno é do 3º ano. É um caderno de receitas que eu fiz para minha mãe. Ai, me deu tanta saudade. Que delícia olhar tudo isso. Nossa, é tão bom lembrar de tantas coisas importantes na minha vida. Isso aqui são as minhas memórias, são as minhas histórias, muitas lembranças. Foi isso, crianças. O livro do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, ele me inspirou a trazer as minhas memórias. Viram que livro maravilhoso! Quanta riqueza tem nesse livro! Quanta coisa! Uma criança que se dedicou a ajudar uma velhinha a encontrar as suas memórias. Isso é muito lindo. E você? Tem muitas memórias? Quais são as suas lembranças? Quais são as lembranças que você tem? Coisas que você fez quando era bem pequeno. Olha, as fotos são excelentes registros para lembrarmos de coisas que aconteceram há muito tempo. Peça para a sua família as suas fotos de quando você estava menor, pititico. Peça a sua certidão de nascimento. E veja quantas lembranças lindas você tem. E veja também quanta história você já produziu até hoje. Aproveitem e montem a sua caixa de memórias aí na sua casa. Eu já produzi muita história, né, gente? E quando eu esqueço de detalhes da minha infância, eu pergunto para minha mãe. E nós lembramos juntas das peripécias de quando eu era pequena. Hoje em dia, eu tenho uma responsabilidade enorme, muito grande, que é ajudar a minha filha a construir as suas próprias memórias. Tem coisas na nossa vida que as fotos não registram e às vezes temos que escrever em um caderno, como se fosse um diário, sabe? Tem coisas que não conseguimos registros, então deixamos essas lembranças guardadas na nossa cabeça. Ou pedimos para alguém bem próximo para nos ajudar a lembrar. Crianças, nesse livro, o autor ele trata do tema memórias de uma forma tão interessante, tão respeitosa. Ele fala da amizade de um menino, o Guilherme, que mora ao lado de um asilo. Ele fala da amizade com uma de suas moradoras, a Dona Antônia, cujas lembranças Guilherme ajuda ela a recuperar. Nossa, esse livro é emocionante. O autor, além da história, ele aproveita e trabalha com um jogo de palavras. Ele brinca com as palavras. Olha que interessante, crianças. Ele trabalha com rimas. Vocês perceberam que enquanto eu li a história,
Quantas palavras rimavam umas com as outras? Olha só, gente, essas rimas que aparecem no texto. Olha, ele gostava da senhora Silvano que tocava piano. Então, Silvano e piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Então, arrepiantes com Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Então, Valdemar com remar. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Então, Silvano com piano. Então, olha, presta atenção. Eu vou fazer um quadro aqui no quadro e vocês vão observar a rima dessas palavras. Crianças, olha lá, vamos ver essas palavras todas no quadro. Eu fiz um quadro no quadro. Então, olha só, eu coloquei aqui Silvano, que rima com piano. Então, aqui eu coloquei somente as palavras. Cervantes, que rima com arrepiantes. Valdemar, que rima com fala aí, remar. Mandala, que rima com bengala. E por fim, poçante, que rima com isso mesmo, gigante. Muito bem, crianças. Então, aqui nós vimos as rimas. Nesse caso aqui, o finalzinho de cada palavra rima com o finalzinho das outras palavras. Tudo bem? O autor coloca também para nós, nesse maravilhoso livro, a questão da afetividade entre o menino e a dona Antônia. Uma das coisas que fez com que ele gostasse dela foi o tamanho do nome dela. Antônia Maria Diniz Cordeiro, que tinha 4 nomes como o dele. Ele comparou o tamanho do nome dele com o nome dela. Olha só! Agora, crianças, olha só o meu nome. Vou falar bem devagar. Fabiana Maria Mendes Dutra. Me reconheci! Me reconheci junto com Guilherme Augusto Araújo Fernandes e com a dona Antônia Maria Diniz Cordeiro. Eu tenho 4 nomes, igual a eles. Crianças, incluindo aqui o meu nome, tá? Eu tenho 4 nomes porque eu incluí o meu nome e o meu sobrenome. E o seu nome? É grande como o deles? Pega o caderno, escreve seu nome completo lá e conte quantos nomes tem o seu nome. Conte o seu nome primeiro e depois o seu sobrenome. Com certeza, tudo que estamos falando aqui ficará na sua memória, não é mesmo? E falando em memórias, quais são as memórias que você tem da nossa cidade? Que memórias você tem do lugar que você mora? As memórias do seu bairro, quais são as memórias que você tem da rua que você mora? Quais são as suas memórias do lugar que você mora, desse lugar aí? Você lembra de situações que aconteceram por aí? Quais as mudanças que ocorreram no lugar que você mora? Fizeram uma praça por aí? Fizeram um parquinho de diversão? Asfaltaram as ruas? Construíram mais casas? Agora tem mais comércios como farmácias, açougue, padaria, supermercado, oficinas mecânicas? Então, hoje eu convido você a fazer um passeio por alguns lugares aqui do nosso município. Vou te mostrar como era a nossa cidade antes e como ela está hoje. Vamos lá? Crianças, olha só essa igreja. Ela fica no centro da nossa cidade. Olha como ela era antes e como ela é hoje.
Olha só quantas coisas mudaram ao redor dela. Viram? Crianças, todos os lugares que frequentamos ficam registrados as lembranças em nossa memória. Os passeios, as viagens, a professora que você teve, os coleguinhas que brincavam com você na escola. É muito bom lembrar de tudo que já vivenciamos. É muito interessante. Olhem só essa imagem. Que linda! Vejam bem, é o nosso município, é a nossa cidade. Ela tem 131 anos e durante todo esse tempo ela sofreu grandes mudanças. A população aumentou, mais casas foram construídas. Agora nós temos mais bairros, mais indústrias surgiram. Algumas pessoas passaram a morar na área rural do nosso município e com isso a área rural aumentou. Teve pessoas que estavam lá na área rural, na fazenda, na chácara e essas pessoas mudaram para a cidade. Nossa, muitas histórias foram construídas na nossa cidade ao longo desses 131 anos. E nós, olha que coisa linda, nós fazemos parte dessa história. Viu só como somos importantes? Nós fazemos histórias todos os dias, crianças. É muito legal. O município de Uberlândia é maravilhoso e ele se desenvolve cada dia mais. Vocês sabiam que o município de Uberlândia é o segundo maior município do estado de Minas Gerais? Gente, aqui tem cerca de 700 mil habitantes. Vocês sabem o que significa isso? Que esse município é grandão! Aqui cabe muita gente. Aqui encontramos tudo o que precisamos. Grandes indústrias, fábricas, hospitais. E uma coisa muito importante, escolas. Temos escolas até na área rural. Já falei com vocês como a nossa cidade vem se desenvolvendo. O tanto de pessoas que mudam para cá para tentar uma melhor qualidade de vida. E o tanto que aprendemos com essas pessoas. Gente, o próprio significado da palavra Uberlândia já traz uma coisa muito boa. Terra fértil. Uberlândia significa terra fértil. Mostra que realmente aqui é uma terra que prospera. Ou seja, é uma terra que cresce. Aqui é um lugar de muitas riquezas. Vejam só essas imagens aqui, crianças. Olha, isso aqui é um outro lugar da nossa cidade. E quando nós vemos as fotos de outros lugares da nossa cidade, fotos antigas, nós percebemos como a nossa cidade está diferente e o tanto que ela tem se desenvolvido. A cada dia que passa, esse município ele vai tomando força e recebendo uma variedade de pessoas que vêm de outros lugares, as quais elas trazem costumes diferenciados para nós. No lugar onde vivemos, existem muitas coisas diferentes, não é mesmo? Pessoas, casas, ruas, animais, plantas, comidas e muitos saberes. Também existem diversas formas de viver, de pensar, de agir, de se relacionar, de produzir, de falar, de cantar, de comer, dançar, morar e aprender. A diversidade que encontramos ao nosso redor é muito grande, crianças. Dá uma olhadinha aí. Dentro da sua casa tem um monte de coisas diferentes. Existem várias comunidades que fazem parte dos municípios e do nosso estado de Minas Gerais. Grande parte delas tem como modo de vida, gente, a terra e a natureza.
É o caso da maioria dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, que são os atuais habitantes das comunidades negras rurais, formadas por descendentes de africanos. Quantas comunidades existem? Muitas. E os ribeirinhos? Os ribeirinhos, eles são formados por grupo de pessoas que vivem em localidades próximas aos rios. Os ribeirinhos vivem principalmente da pesca. Nossa, quanta gente tem, hein? Crianças, esses são ciganos. No município temos a comunidade cigana, aqui no município de Uberlândia. Alguns moravam em tendas, mas ultimamente eles estão morando em casas de alvenaria. Casas de alvenaria são casas construídas com tijolo e cimento, tá? Os ciganos, eles se utilizam quase que exclusivamente da transmissão de conhecimentos próprios, dos seus costumes, de tradições de maneira oral. E eles possuem o seu próprio dialeto. Ah, o que é dialeto, crianças? É um modo de falar de uma determinada comunidade ou de uma região. Eles também, olha que interessante, crianças, eles também costumam usar roupas bem coloridas. Eles adoram dançar também, viu? Quanta coisa interessante! Nossa, criança! Gente, mas quais são as diferenças entre o modo de vida dessas comunidades que eu mostrei e o seu modo de vida? Tenho certeza que existem algumas diferenças e também existem algumas coisas parecidas com o seu modo de vida. Assim que pudermos andar por aí, sem preocupação, façam um passeio pela nossa cidade e observem como a nossa linda Uberlândia está se desenvolvendo. Crianças, nossa aula está chegando ao fim. Que pena! Hoje aprendemos muitas coisas interessantes e foi tão bom. A dica literária do dia, vocês viram, né? Foi com o livro do Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Ah, antes que eu me esqueça. É possível encontrar esse livro na biblioteca da sua escola. Viu só? Mais uma dica de livro literário para você anotar na sua lista de livros, viu? E também não esqueçam de fazer a sua caixa de memórias. A sua família pode ajudar você e vai ser muito legal. Lá você vai guardar todas as recordações da sua vida. É muito interessante. Viram só como eu fiz a minha? Guardei tudo e vai ser emocionante quando daqui a um tempo você abrir a sua caixa e ver a sua história lá dentro. Ah, trabalhamos também sobre as memórias da nossa cidade. A nossa cidade de ontem e de hoje. Ah, e também aprendemos sobre as comunidades indígenas, falamos um pouquinho dos quilombolas, dos ribeirinhos e dos ciganos. Quanta coisa, hein? Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo para todos os meus colegas e amigos de profissão. Vocês são demais, viu? E um beijão enorme para as crianças que estão me assistindo. Ah, se cuidem. Tchau, tchau. Ah, crianças, não esqueçam, viu? Olha aqui um lembrete especial. Não esqueçam de fazer as atividades que estão lá na plataforma da Prefeitura de Uberlândia. E também não deixem de fazer as atividades que a sua professora está elaborando para você. E assim que você fizer tudo, você leva para a escola que a sua professora vai corrigir.